Se liga aí, então, essa questão. Considerem a figura em que R, S e T são paralelas, são retas paralelas. Esses dois tracinhos aí que vocês estão vendo aí, significa paralelo, certo? A simbologia para paralelo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha aqui, pronto. Isso aqui, ó, né, essa representação aí, ele está dizendo que R, S e T são paralelas, são retas paralelas, ok? E aí, beleza. Quem é A e B, então, aí? Vocês estão vendo, né? Estão vendo aí a reta A passando assim e o B. São retas transversais, a gente chama de retas transversais. E aí se aplica o teorema de Tales, o teorema mais famoso de Tales, que diz o seguinte: o teorema de Tales diz que o feixe de retas paralelas, certo? Essas retas que você está vendo, R, S, T, esse feixe de retas paralelas determinam sobre a transversal, certo? Sobre as transversais, segmentos proporcionais. Então, os segmentos proporcionais estão nas transversais, ok, galera? Repetindo que é um feixe de paralelas. Feixe de paralelas é quando eu tenho mais do que três, né? Três para cima. Se eu tenho duas paralelas, eu tenho duas paralelas. Eu não digo que eu tenho um feixe. Mas se eu tiver três paralelas ou mais, eu posso dizer que eu tenho um feixe de retas paralelas. Tá claro isso aí? Então, nessa questão aí, por exemplo, você tem três paralelas, já tem um feixe de paralelas. Aí o que acontece? Esse feixe de paralelas, nessas transversais aí, está cortando, certo? Essas transversais, e determinou aí, nessas transversais, segmentos proporcionais. Como assim, professor? Observe o seguinte. Eu sempre gosto de escrever a razão na mesma reta, certo? Então, guarde que eu vou... repita o que eu vou falar aqui agora. Razão na mesma reta. Pode repetir em casa. Razão na mesma reta. Você vai ver quando eu estiver fazendo os exercícios, eu vou fazer sempre a razão na mesma reta. O que significa razão na mesma reta? É o seguinte. Você está vendo aqui essa transversal A, certo? Essa transversal A aqui, ó, que está passando assim, certo? E aí, ó, esse feixe de paralelas dividiu essa transversal em duas partes. Aqui eu tenho o X e aqui eu tenho o X mais 2. Pronto. E aí você pode escrever uma razão com esses segmentos aí. Uma razão é uma divisão, um sobre o outro. Então, eu pego o X, ó, pego o X e coloco ele sobre o quê? X mais 2. Ok? Então, eu fiz uma razão aí. Agora, veja, os segmentos são proporcionais. A que segmentos? Aos segmentos da outra transversal. A transversal da reta B, certo? Que está passando assim, ó, cruzando aí essas paralelas. Então, você vê aí, ó, esses valores aqui também. X mais 6 e 2x mais 7. Então, vou fazer uma razão também com esses segmentos aí. Agora, importantíssimo. Você vê que eu fiz a razão nesse sentido, né? Esse para esse, não foi? Eu fiz daquele para esse. Então, embaixo eu vou ter que fazer no mesmo sentido. Eu fiz da esquerda para a direita, certo? Embaixo também eu vou fazer da esquerda para a direita. Ok? Beleza? Então, aqui, ó, do outro lado eu vou colocar quem? Coloco x mais 6 em cima. X mais 6 em cima, ó. E embaixo eu coloco quem? 2x mais 7. Certo? Tranquilo até aí? Então, qual é o segredo para montar a proporção, professor? Isso que eu lhe falei, certo? Manter essa ordem aí. Tudo bem? Na mesma reta. Você vê aqui em cima que quem está em cima, né, que a gente chama de antecedentes, os que estão em cima, e de baixo os consequentes. Os de cima, os antecedentes, eles estão no mesmo, entre as duas mesmas paralelas, né? Você vê aqui na figura, ó, x e esse cara aqui, x mais 6, ó. Eles estão compreendidos entre as duas paralelas, por isso que eles estão em cima, certo? Alguma dúvida aí na montagem dessa proporção? Não, né? Então, vamos lá. Aí, agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a propriedade fundamental da proporção.
que diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, é você multiplicar cruzado o que você está vendo ali. Mas quando eu tenho dois termos, aí eu coloco parênteses aqui, ó, para não esquecer, tá? Que quando eu fizer esses produtos aqui, ó, eu vou fazer distributiva, certo? Então, tem que colocar parênteses aqui, ó. Ok? E agora sim, eu vou multiplicar aqui cruzado, certo? Então, multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? Observa. X vezes 2x mais 7. Então, eu coloco x vezes... Não precisa colocar o sinal de vezes, tá? Mas se quiser, bota aqui, né? Não tem problema nenhum colocar ou não colocar, tá? 2x... E quando não aparece ali antes do parêntese o sinal de vezes, entende-se que está multiplicando. Então, 2x mais 7, aí, ó, multiplicando. 2x mais 7. Aqui agora, x mais 2 multiplicando com x mais 6. Então, igual x mais 2, certo? Multiplicando com x mais 6. Deixa eu só... Porque eu estou fazendo no mouse aqui, tá? Aí demora um pouquinho. Pronto, lá vai. É agora. Aí, veja. Aqui agora eu vou fazer a distributiva. Aqui na frente, ó. Esse vezes esse. E esse vezes esse. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? 2. Ó, x vezes 2x. Vai dar o quê? Aqui na frente do x é como se tivesse 1, né? 1 vezes 2 dá 2 mesmo. Mas x vezes x, eu coloco o quê? X ao quadrado. Certo? Aí, no caso, fica 2x ao quadrado, porque o x vezes x gera ao quadrado, ok? Aí, agora aqui, ó, x vezes 7 vai dar o quê? 7x. Igual a, lá do outro lado. Distributiva agora, presta atenção. Aí eu tenho, ó, dois termos aqui, dois termos lá. Então, vou ter que fazer um a um. Ó, x vezes x primeiro, que aí gera o x ao quadrado, ok? E aqui, ó, x vezes 6, que vai gerar o 6x, né? X vezes 6 dá 6x. Agora o 2 aqui, ó. Você vai fazer 2 vezes x, que vai dar 2x. Bota aqui 2x. Isso aqui é o 8º ano, né? É o 8º ano. Só fazer multiplicação aqui de polinômios, né? E 2 vezes 6, que dá 12. Agora, vamos tirar todo mundo do segundo membro, tá? Deixar todo mundo lá no primeiro. Vou aqui primeiro, aqui, ó. Aqui eu já tenho 2x ao quadrado. Aí esse x ao quadrado, lá no segundo membro aqui, ó. Aparece aqui no primeiro membro, subtraindo. Adicionando aqui, fica subtraindo. Aí eu vou repetir esse mais 7x aqui, ó. Esse mais 7x eu vou repetir. Do outro lado, presta atenção agora, tá? Eu tenho aqui, ó, 6x mais 2x, que vai dar o quê? 8x. Aí do outro lado fica o quê? Subtraindo, né? Menos 8x. E aquele mais 12 lá também, aqui do lado de cá, subtraindo, menos 12. Beleza? Isso igual ao quê? Igual a 0. Bom, aí eu vou ter 2x ao quadrado menos x, que vai dar x ao quadrado. Certo? Aqui, ó, mais 7x com menos 8x, que vai dar menos x. Né? 8x tira 7x, fica 1x. Aí só fica com o sinal do maior. No caso, o maior absoluto, que é o 8, fica menos x. Menos 12. Pessoal, eu caí aqui numa equação do segundo grau. Aí, veja. Vocês viram a fórmula de Bhaskara, não viram? Sim ou não? Beleza. Então, vou aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, certo? Pronto. Aí, veja, a fórmula de Bhaskara, ela é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, certo? Professor, quem é A, quem é B e quem é C? Eu tenho a música, Roger. Tem a música da fórmula de Bhaskara, sabia não? Eu tenho. Eu vou publicar depois no mural, certo? Eu publico no mural para vocês. Tem uma musiquinha aí para decorar tudo isso aí. Depois eu compartilho com vocês.
Na verdade, eu tenho uma aula toda sobre essa parte inicial da equação de segundo grau, eu posso compartilhar depois com vocês, tá? Bom, e aí é o seguinte, pessoal, veja, aqui eu vou determinar os coeficientes A, B e C. O A aqui, ó, é o que multiplica o x ao quadrado, como não tem nada aparecendo aqui, eu coloco 1, ok? O B aqui é o que multiplica o x aqui, nesse x aqui, que no caso tem aqui menos 1, né? Quando não aparece nada aqui é 1, mas aí como tem um menos na frente, então eu tenho que B é menos 1. E o C é o termo independente, é o que está sem x. Eu chamo ele é o menos 12, certo? Termo independente aí é o menos 12. Pronto, esses são os coeficientes A, B e C. Vou substituir agora ali na fórmula de Bhaskara. Vamos lá, ficar x igual a menos B, no caso vai ficar menos, aí o B é quem? Menos 1. Vai ficar menos, menos 1. Mais ou menos, ó, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. O B aí é o menos 1. Vai ficar menos 1, certo? Ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Ok? Beleza. Então, aqui, ó, menos 12 e a raiz quadrada disso tudo, certo? Aqui é vezes, tá? Deixa eu fazer uma bolinha aqui para não parecer que é uma... Tá aparecendo menos, é vezes, tá? Então, aí, ó, e embaixo vai ficar o quê? Sobre 2A. Mas, deixa eu aqui tentar fazer reto. Ficou muito bonitinho não, mas dá para ter a ideia aí, né? 2 vezes A, que o A, no caso, é 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1. Aí, x, então, é igual ao quê? Ó, x é igual a... Esse menos aqui na frente do parênteses, ó, menos, menos 1, né? Esse menos muda o sinal de dentro. Então, vai ficar 1, positivo. Então, aqui fica 1. Mais ou menos raiz quadrada de... Aí, lá dentro, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, certo? E 4, cadê? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Menos com menos aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse menos aqui, ó. Esse menos aqui, com esse menos aqui, ó. Vai ficar mais, então fica positivo. Certo? Aí, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48. 48. Beleza. E embaixo ficou o quê? Sobre 2. Porque 2 vezes 1, né? Dá 2. Ó, tá quase terminando aqui. X, então, é igual ao quê? 1 mais ou menos raiz quadrada de 49. Tudo bem? Isso tudo sobre quem? Sobre 2. Olha aí. Aí você tem o que, então? Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Sobre quem? Sobre 2. Beleza? E aí, puxando aí, você então vai ter x', que vai ser 1 mais 7, que dá quanto? 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2, vai dar o quê? 4. Então, ó, um valor para x já é o quê? 4. Agora, qual é o outro valor de x aqui que eu tenho também? Eu chamo de x duas linhas. Né? Eu gosto de chamar de x-lane. Ó, então esse 2 aqui, ó, x2, vai ser 1 menos 7. Galera, 1 menos 7 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Aí, vê só. Foi, eu vi. A internet aí caiu, né? Aí, vê só. Deu negativo o x2, né? Um valor negativo não será aceito nesse problema. Por quê? Porque x é uma medida de segmento. Perceba lá na questão, ó, que eu tenho um x aqui, certo? Então, aí esse x eu tenho uma medida de segmento. E aí o que acontece? Não pode ser negativo. Então, esse menos 3 aqui, né, por ser negativo, não vai servir para o meu problema, ok? Então, a resposta aqui eu vou ficar com x igual a 4. Ok? Mas vamos lá, o que é que ele pede na questão? Na questão ele pede o valor de x é. Beleza? Resposta 4. Letra B. Ok, pessoal? Então, veja,
Isso aí é uma questão envolvendo o teorema de Tales, mas você precisa também saber resolver uma equação de segundo grau. É claro que existem outras formas de resolver essa equação de segundo grau. Eu apliquei a fórmula de Bhaskara, mas existe uma forma mais simples por fatoração, ou para quem domina as relações de Dirac, que a gente chama de soma e produto, também faz rapidão aí essa questão aí, certo? Sem precisar aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas a maioria dos alunos recorrem à fórmula de Bhaskara, então resolvi aí como a maioria resolve. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Outra questão aí, veja. Um condomínio foi projetado de modo que do portão principal saem duas alamedas não paralelas entre si e transversais às demais ruas de circulação, que formam um feixe de paralelas. Então, está aí o feixe de paralelas, como você pode ver, né? A rua A, B e C formam esses feixes de paralelas. Abaixo apresentamos um desenho simplificado dessa situação. Aí diz qual o comprimento da lateral do lote 2. Fica voltada para a Alameda 1. Tá? Justamente ali a Alameda 1 está aqui, ó. Certo? Alameda 1 aqui, ó. E ele quer o outro lado do lote 2. Vou chamar aqui de X, tá, galera? X. Ó, as alamedas são as transversais, certo? E as ruas são as paralelas. Rua A, B e C. Então, veja, teorema de Tales. Por quê? Porque essas paralelas estão determinando sobre as transversais segmentos proporcionais. Então, teorema de Tales aqui, eu posso começar do X, você sempre que você quiser, você pode começar do X, tá? Não importa aí se você quer começar com um número ou X. Mas veja só, se você pegou o X, coloca o X primeiro na proporção. Quem é que eu coloco embaixo? Você tem duas opções. Você pode colocar o 20, que está na mesma reta, certo? Ou até mesmo 30, que está do outro lado, mas vai a dica. Eu sempre gosto de colocar os que estão na mesma reta, beleza? Mas você pode também colocar o 30 lá do outro lado. Ou seja, não tem onde a paralela passou. Onde a paralela passou, esses segmentos aqui, ó, eles são proporcionais, então você também pode colocar eles na mesma razão. Tudo bem? Então eu posso colocar x sobre 20 e x sobre 30, vai dar a mesma coisa. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou fazer agora colocando x sobre 20, tá? Então, x sobre 20. Vou fazer das duas formas para você ver que não altera o resultado. Igual o quê? Aí presta atenção. Se eu comecei pelo x, então lá embaixo eu tenho que começar por quem? Pelo 24 ou pelo 30? Coloque aí. Se eu comecei pelo x, lá embaixo eu tenho que começar pelo 24 ou pelo 30? Quem é que eu coloco em cima? O 30. Muito bem, né? O que eu estou fazendo nessa ordem, ó, daqui para cá, certo? Então, eu estou fazendo da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer da direita para a esquerda. Eu vou colocar o 30 primeiro, certo? E vou fazer daqui para lá a razão, ok? Então, eu coloco o 30 aqui, ó. Se você não obedecer essa ordem, você vai errar aí a questão, viu? Vai errar porque aí você estaria colocando segmentos que não são proporcionais, certo? Porque cruzado não é proporcional. Então, 30 para 24. Olha aí que legal. Beleza? 30 para 24. Pronto. Agora é só achar o valor de x aí. Eu vou dar uma dica. Tem que se ligar. Pode ter cometido erro nisso, né? Tem que se ligar nisso aí. Isso aí é importantíssimo. A ordem que você está colocando a proporção. Certo? Então, por isso que eu digo, faça na mesma reta. Se você fez assim, da esquerda para a direita, do outro você faz da esquerda para a direita. Se você fez da direita para a esquerda, o outro também você faz direita para a esquerda. Se você fez de cima para baixo, no outro você também faz de cima para baixo. Se você fez de baixo para cima, no outro também você faz de baixo para cima. Entendeu? Tem que ser na mesma ordem. Então, vou fazer aqui agora umas simplificações. Vê que massa aí agora. Você sabe que pode simplificar o de cima com o de baixo, né? Isso aí todo mundo sabe. Por exemplo, aqui, ó, eu posso simplificar 30 e 24 pelo mesmo número, que vai ser 6. Vou dividir em cima e embaixo por 6. Se eu divido em cima por 6, vai ficar 5. E se eu divido embaixo por 6, fica 4. Ok? Agora eu quero ver quem que sabia disso. Você sabia que você, numa proporção, também pode simplificar de lado? Sabia disso ou não? Pode. Pode.
numa proporção, tá, galera? Numa proporção. Aqui, ó, tem uma igualdade. Se eu estou igualando duas razões, eu tenho uma razão igual a outra razão, certo? A razão tem aquele mesmo formato de fração, né? Então, estou igualando aí, isso é uma proporção, tem uma igualdade. Eu posso simplificar o de cima com o de baixo e o de lado também. Eu só não posso simplificar cruzado, tá? Aquilo que você faz simplificando cruzado é na multiplicação. Cuidado para não confundir. Aí é proporção. Então, veja. Eu posso simplificar também aqui, se eu quiser, esse 20 aqui, ó, com 4 logo. Vê que legal. E 20, o 20 e o 4 dividem pelo mesmo número, que é quem? 4. Então, se eu dividir 20 por 4, vai ficar 5. Vê que legal. E se eu dividir aqui 4 por 4, vai ficar 1. Olha a minha proporção como ficou agora. Ficou quem? Marque aí. Ficou o x aqui em cima, o 5 aqui embaixo. Aqui em cima ficou o 5 e aqui embaixo ficou 1. Resumindo, minha proporção ficou x. Meu velho. Entendeu, não foi? Isso aí é para facilitar a sua vida. Agora tem que ter domínio. Faça o seguinte, faça sem simplificar o outro lado, você vai ver que vai dar a mesma resposta. É porque eu simplifiquei de lado, de baixo, com o de baixo de lá. Pode fazer isso, tá? Pode fazer. Porque são proporcionais, são diretamente proporcionais. Certo? Tudo que é diretamente proporcional eu posso simplificar. Aí ficou assim, ó. Ficou só isso. Ó. Agora vê o trabalho se tu fosse pegar o 20, multiplicar com 30, para depois dividir por 24. Não ia dar trabalho? Ia dar trabalho, porque se você multiplicasse cruzado sem simplificar, os valores iam ficar mais altos. Olha agora, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar o quê? X igual a 25. Resposta, letra A. Vamos fazer o seguinte, se eu não tivesse simplificado, tá? Já acabou a questão, tá? Vou fazer aqui se eu não tivesse simplificado. Se eu não tivesse simplificado, ia ficar assim, ó, x sobre 20, certo? Igual a 30 sobre 24. Ó, se eu não tivesse simplificado, como é que ia ficar essa questão? Eu ia multiplicar cruzado aqui, ó, assim, ó, vê que bronca. Aí ia ficar 24x igual a 20 vezes 30. Aí 20 vezes 30. 2 vezes 3, 6. Bota 2 zeros. E passa o 24 dividindo. Aí você ia dividir 600 por 24. Sabe quanto é que vai dar 600 por 24? 25. Mas tu ia saber isso de cabeça? Não, tu ia ter que calcular. Então, vê. Quando eu simplifico, as minhas contas ficam mais simples, tá? Aqui é se você fizer sem simplificar. Ficou muito grande aqui, né? Todo mundo entendeu. Ó, aqui é se você fizer sem simplificar. Agora, veja. Você pode também simplificar só o de cima com o de baixo. Tipo ali, 30 e 24 embaixo. Beleza, tá? Esse negócio de simplificar de lado é só para quem tem domínio, certo? Eu fiz aqui numa live, né? É perigoso, você tem que saber, tá? É só numa proporção que eu posso fazer isso. Simplificar o de cá com o de lá. O que está do outro lado, certo? O de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Eu tenho um vídeo que eu vou compartilhar. Quer que eu compartilhe? Eu gravei numa aula que o ministério grava, professor, grava. Aí eu fiz esse negócio de simplificação. Eu vou compartilhar, vou lembrar de colocar aqui no moral, tá? Vou dizer, aquela dica da simplificação, vocês já ficam ligados. Ó, sim, outra coisa. Posso apagar aqui, já foi resolvido. Vou apagar aqui só para mostrar outra coisa, tá? Pronto. Deixa eu fazer de outra forma aqui, só para mostrar essa questão. Ó, eu poderia aqui também, o seguinte, eu quero achar x aqui, né? Aí lembra que eu fiz de x para 20? Se eu quisesse, eu poderia ter feito também para 30. Ah, professor, pode, porque são diretamente proporcionais também. Então, eu posso fazer ó, daqui para cá, vai dar a mesma coisa. Ó. X para 30. Portanto, que lá do outro lado, eu também faço a mesma coisa, de 20 para 24, certo? Ó, de lá para cá. Legal? Gostou? Então, eu posso fazer isso aí também, ó, de 20 para 24. Legal, né não? Posso fazer simplificação aqui? Posso fazer simplificação? Vamos lá. Acompanha comigo, então, a simplificação que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz na outra. Olha aí. Lá vai.
Primeiro eu vou fazer o de cima com o de baixo, certo? Aqui, ó, 20 e 24. 20 e 24 divide por quem? Eu tenho que procurar o maior divisor comum, certo? Aquele que divide e deixa já simplificado. 4, né? Não é 4? Ó, se eu pegar 20 e dividir por 4, dá 5. Certo? Se eu pegar 24 e dividir por 4, vai dar 6. Aí observa agora o seguinte. Observa o seguinte. 30 lá do outro lado e 6 do lado de cá dividem também pelo mesmo número, que é 6. Ó, esse 30 aqui do lado de cá e esse 6 aqui do lado de cá também dividem pelo mesmo número. Lembrando que eu só posso simplificar de lado, certo? De baixo com de baixo, se for uma proporção, ou seja, tem que ter essa igualdade aqui, ó. Ok? Tem que ter essa igualdade. Como tem uma igualdade, é uma proporção, eu posso simplificar. Então, aqui eu vou simplificar tanto 30 como 6 por 6, tá? Então, vou simplificar aqui, ó, 6 por 6 vai dar 1. E 30 por 6 vai dar quanto? 5. Observe que ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa aí, ó, x sobre... Ficou o que aqui? 5, não foi? Ó, 5. Do outro lado, ficou lá em cima 5. Aqui, ó, 5. E aqui embaixo ficou o quê? Ficou 1, né? Aqui, ó. Aí, multiplicando cruzado aqui agora, ó, x vezes 1 dá o quê? Dá x. E 5 vezes 5 dá o quê? 25. E chegamos aí na mesma resposta. Show ou não? Beleza, gente? Tranquilo? Galera, valeu. Vamos ficar aqui com essas duas questões, ok? Em breve vem mais as outras questões de formulário, eu vou resolver com vocês aí mandando, ok? Por hoje é só. Abraço, saudade, viu? Beleza. Vou colocar a música da fórmula de Bhaskara lá, tá? Vou colocar.